de Estudos em Microfinanças. O tema pretende discutir os impactos da pandemia e como mitigar os impactos da pandemia, e principalmente o papel que as fintechs têm nessa resposta, nesse momento crítico, numa situação em que a gente precisa de uma colaboração muito mais ampla, né, do que as respostas tradicionais para momentos de crise. Tá? Eu queria agradecer imensamente ao Centro de Estudos de Microfinanças por contribuir com esse evento e principalmente a empresa Stone por se articular, encontrar gente interessada em debater o tema, trazer participantes, né, e estender esse convite a tanta gente que tem um interesse qualificado no assunto. Né? Nós estamos agora com 72 integrantes aqui, participantes na sala, e todos esses 72 interessados num tema muito específico, né? Bastante valioso para todos nós. Então, sem muita delonga, eu queria hoje antecipar que nós teremos 3 debatedores. Um deles é o Marcos Reis, sócio e executivo da Stone Pagamentos. Outro é o Lauro Gonzalez, professor da FGV AESP e líder do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. E também o Rômulo Carvalho, executivo da Stone Pagamentos, e todos os 3 vão fazer aí a articulação dessas discussões. Meu papel é de mediador, na verdade eu vou ficar atento ao chat que tem nessa ferramenta de evento à distância, para coletar dúvidas que vocês queiram encaminhar, né, questões que vocês queiram encaminhar aos debatedores sobre o assunto. Então, mais uma vez, um agradecimento a todos que resolveram participar desse encontro. Tenho certeza que a gente sai daqui hoje com um conhecimento um pouco mais amplo sobre todos esses aspectos, né, relacionados ao tema. Uma coisa que eu queria pedir a todos os participantes, que não sejam os debatedores, né, inclusive serve isso para mim, é que, por favor, vocês desliguem os seus vídeos, né, durante esse streaming, e também o microfone. Apesar de funcionar, né, com o número de participantes que nós já temos, 76 participantes, pode ser que o link fique sobrecarregado. Então, caso queira, de alguma forma, fazer uma intervenção ou fazer uma pergunta, utilize a ferramenta do chat, que está disponível aqui na ferramenta, né? E mantenha os microfones até para evitar aquele ruído de fundo e ser mais fácil a dinâmica. Isto posto, dados todos os agradecimentos, inclusive a equipe, né, da Stone, que administrou tudo isso e possibilitou a criação disso tudo, né, a Gisele, Mariane, não vou falar todo mundo, senão esqueço. Mas, meu muito obrigado, né, a gente ficou muito feliz que vocês estejam engajados nesse tema e que esse tema possa ser melhor trabalhado por todo mundo em prol de um cenário melhor de país nos próximos dias. A gente não fala no futuro, a gente está falando de amanhã encontrar soluções. Okay? Então, eu queria convidar para iniciar o nosso debate hoje, a nossa discussão hoje, se todo mundo concordar, obviamente, né? E o professor Lauro Gonzalez, da FGV e AESP, comece apresentando, né, o centro e discutindo um pouco mais esta problemática que nós estamos vivenciando agora, que é uma situação muito pontual, né? Nós temos uma pandemia, existe um auxílio emergencial do governo federal que deve alcançar a população mais necessitada, seja de baixa renda, sejam microempreendedores individuais. Esse dinheiro está com uma dificuldade muito grande de chegar, na verdade, né? As nossas soluções não estão alcançando o público que deveria alcançar tão rapidamente, quer dizer, uma solução monolítica da Caixa, que criou 2 aplicativos, foram céleres na criação disso, mas a gente percebe que ainda existem problemas, ainda existem oportunidades de melhoria, e eu acho que nesse ponto a gente deveria começar uma discussão de como é que a gente pode melhorar esse ecossistema todo. Então, novamente, eu agradeço e passo a palavra para o professor Lauro Gonzalez, da FGV e AESP, e, na sequência, eu vou convidar o Marcos Reis e o Rômulo Carvalho a participarem das discussões também. Ok? Ok. Obrigado, Adrian. Parabéns aí pela organização. Agradeço muito também a Gisele e ao Marcos Reis da Stone. Prazer muito grande estar compartilhando ideias aqui sobre esse momento. Claro que a
a gente esperar, todos aqui, todos nós estamos muito apreensivos, né, com esse contexto atual, enfim, mas eu acho que eventos como esse servem para a gente discutir como melhorar, aprimorar já o que agora interessa, que são os efeitos, os combates aos efeitos dessa pandemia. Eu quero falar muito rapidamente, dar uma espécie de panorama sobre esse tema aqui no Brasil e como é que isso chega para a gente, e para isso vou traçar um paralelo aqui com o próprio Centro de Estudos que eu coordeno na FGV, que foi criado em 2007, que inicialmente se chamava Centro de Estudos em Microfinanças. Não havia a expressão inclusão financeira em 2007 ainda, quando ele foi criado. Isso é muito interessante, a meu ver, e isso tem uma conexão com o tema que nós vamos discutir aqui na sequência. O que a gente entende como atualmente, o que se divulga na literatura especializada, na literatura de economia, de sociologia, de política pública, sobre inclusão financeira hoje, remete bastante ao microcrédito, que na sua concepção atual, ele surge no início da década de 70, a partir das inovações, e aqui já tem uma palavra importante para a nossa discussão de hoje, a partir das inovações adotadas, introduzidas pelo Mohamed Yunus no que então seria o embrião do Banco Grameen, lá em Bangladesh. Essas inovações, basicamente, significam pensar fora da caixa, dentro da oferta de serviços financeiros. Basicamente, na época, o Grameen surge focado exclusivamente, ou o embrião do Grameen, focado em empréstimos. Só que esses empréstimos, para que eles pudessem ser feitos para uma população extremamente pobre e excluída do sistema financeiro tradicional, ele precisava, para que ele fosse viabilizado, seria necessário pensar diferente, uma tecnologia diferente, e é exatamente isso que o Yunus fez. Claro que já havia iniciativas espalhadas por outros lugares, mas o Yunus sistematizou isso dentro deste modelo que foi o embrião do Grameen. Alguns exemplos muito rápidos do que eu estou falando de inovação lá na década de 70. Vamos lembrar que a gente não está falando, a gente está falando de uma época pré-fintech, a gente está falando, na verdade, uma época pré-disseminação de redes sociais, de internet. A gente está falando de um outro mundo, década de 70. Mesmo assim, é possível falar em inovação. O Yunus, por exemplo, fez empréstimos em grupo, ou seja, como as pessoas não tinham como dar garantia, não tinham ativos que pudessem servir como garantia para esses empréstimos, ele adotou essa possibilidade das pessoas formarem grupo, e uma pessoa garantiria, se solidarizaria com a outra, caso fosse necessário. Ele desde o início também procurou adotar um foco bastante definido em oferecer crédito para as mulheres. Essa foi uma outra inovação interessante. Posteriormente, a gente pode falar também de uma inovação interessante, que é a adoção do agente de crédito, que é alguém que tem uma proximidade com as comunidades, proximidade com os locais nos quais as atividades econômicas financiadas pelo microcrédito efetivamente acontecem, por exemplo, na periferia das grandes cidades, que a gente trouxer para a realidade de hoje. Então, acelerando, isso que começou como microcrédito lá atrás, com esse conjunto de inovações, ele rapidamente se estende para outros serviços financeiros fundamentais. Vale lembrar aqui que, além do crédito, de extrema importância para a população de baixa renda são os meios de pagamento,
e isso tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, assim como a poupança e o seguro. Então, são 4 serviços financeiros fundamentais aqui, e só que isso começa com uma ênfase bastante grande no crédito e nestas inovações. Se nós dermos um salto grande no tempo, vamos verificar que, primeiro, há uma necessidade clara, como eu disse anteriormente, de considerar não somente o crédito, mas outros serviços financeiros. E aí, se nós já nos aproximarmos mais do tema específico de agora, a questão dos meios de pagamento, ela é fundamental. No Centro de Estudos de Microfinanças, nós começamos a estudar isso, sobretudo aí sob a liderança do professor Eduardo Diniz, estudando o modelo dos correspondentes bancários e a possibilidade deste modelo ser utilizado como um canal de distribuição de uma série de serviços financeiros, e parte dos nossos estudos teve como foco justamente o Bolsa Família. Em um certo momento do tempo, 80% do programa, dos recursos do programa Bolsa Família, eles eram distribuídos através dos correspondentes bancários, que nada mais podem ser um bom exemplo de uma inovação também trazida para a indústria de serviços financeiros. Então, isso corre em paralelo. O que era o microcrédito lá atrás se transforma em microfinanças a partir da consideração que não é só o crédito, o serviço financeiro importante, como, por exemplo, os meios de pagamento. Aí, se a gente pensar no Brasil, de que adiantaria os recursos do Bolsa Família estarem disponíveis em Brasília se não houvesse canais de distribuição para eles chegarem à população que precisa? E isso é esse primeiro momento no qual o microcrédito passa para as microfinanças, e aí a adoção desse termo, digamos assim, inclusão financeira, parte da ideia de que não são somente as instituições de microfinanças que devem se preocupar ou devem atentar para o acesso e uso de serviços financeiros por parte da população de baixa renda. Mais atores devem fazer isso. E aí, se nós avançarmos mais ainda, nós chegamos às novas tecnologias e aos novos atores que podem ter um papel fundamental na inclusão financeira. Então, nós saímos de um modelo em que o foco eram muito mais instituições de microfinanças para um modelo de inclusão financeira, onde as instituições de microfinanças também estão presentes, mas outros atores chegam e, sobretudo, a tecnologia, atores que vêm, digamos assim, na esteira das novas tecnologias, como as fintechs, eles têm um papel potencial a desempenhar. Vale dizer que quando a gente pensa em tecnologia, hoje a gente pensa muito nos artefatos, pode pensar muito nos aplicativos, nas plataformas, no que as fintechs fazem, mas interessante notar que lá atrás, na década de 70, quando o Grameen, o embrião do Banco Grameen surgiu, a gente pode falar também que havia uma tecnologia sendo adotada, não tecnologia no sentido de inovação, no sentido de pensar fora da caixa. Quando o Yunus pega um modelo de banco, verifica que aquilo não servia para dar crédito para a população excluída e começa a pensar em grupos solidários, em foco nas mulheres, posteriormente em agentes de crédito, pessoas que colhem informações locais, isso também é uma forma de tecnologia. Então, repare que se nós avançarmos quase 50 anos, nós vamos estar falando fundamentalmente da mesma coisa, mas claro que a tecnologia hoje mudou drasticamente, e a gente está falando de modelos que têm uma possibilidade muito grande de contribuir para esse momento. Falando agora, acho que a gente vai ter tempo de voltar para o contexto atual, mas então é muito importante situar, primeiramente, os meios de pagamento como essenciais para a distribuição de recursos, e isso é bastante evidente para quem pesquisa esse assunto. Não se trata de nada novo. O que tem de novo é um choque adverso, talvez o pior choque que já tem afetado a economia brasileira e mundial, que é a pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Então, diante desse mecanismo, desse choque adverso,
obviamente, o mundo afora, os governos formularam políticas, e aqui é muito importante, formularam políticas para combate aos efeitos do coronavírus. Por que eu enfatizei a palavra formular? Porque essa discussão que nós vamos fazer hoje, ela tem tudo a ver com uma etapa que vem depois da formulação. Claro que a gente pode falar de formulação também, mas essa etapa que importa agora para a discussão de hoje é a implementação de políticas públicas. Não adianta nada formular e não implementar. Implementar, para a gente entender de um jeito bastante direto, é tirar do papel. Como é que tira do papel essas medidas que foram formuladas, por exemplo, a renda básica emergencial ou o auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200 que o governo formulou? As filas que nós estamos vendo, elas trazem à tona um aspecto, infelizmente, elas são a face visível dessa diferença de formulação e implementação. Não adianta nada os recursos estarem lá se eles não conseguirem sair do papel. Aí nós podemos dizer, puxa, mas eles estão saindo do papel. Estão, mas estão saindo de uma maneira não adequada do ponto de vista de velocidade e não adequada do ponto de vista de evitar as aglomerações, coisa que é fundamental no momento atual. Só para finalizar a minha fala, nós até escrevemos sobre isso, o professor Adrian participou também desse raciocínio que nós desenvolvemos num artigo que foi publicado há algumas semanas. Fundamentalmente, nós estamos falando de duas etapas ou duas fases envolvidas aqui na liberação desses recursos, ou seja, na implementação dessa política que foi formulada. Uma tem a ver com a elegibilidade das pessoas, tem a ver com a análise e antes da análise, na verdade, com o próprio cadastro das pessoas para o posterior recebimento. Repare que, num primeiro momento, a gente pode pensar que isso é simples, mas, obviamente, os inúmeros problemas que o Adrian mencionou, inclusive na abertura aqui do nosso evento, os inúmeros problemas com os aplicativos e as filas que estão lá na frente da Caixa mostram que esse cadastro não está funcionando a contento. O governo esperava de 25 a 30 milhões de pessoas aptas, elegíveis a receber o auxílio emergencial, e esse número já saltou para 50 milhões. 50 milhões, o número de pessoas aprovadas, porque provavelmente porque o número de pessoas que solicitaram foi muito maior. Então, isso mostra essa dificuldade da primeira fase, ou primeira etapa que a gente está chamando de elegibilidade. A segunda é a liberação dos recursos, propriamente dito, evitando aglomerações. E aqui eu vou encerrar minha fala, porque eu acho que a gente pode voltar a esse ponto, mas é importante separar nessas duas etapas e entender qual é o papel que as fintechs podem ter em cada uma delas. Obrigado. Bom, muito obrigado professor Lauro, pela participação. Eu ia fazer a introdução, mas muito obrigado, Marcos Reis, pela rapidez com que você fez isso. Eu queria apresentar o Marcos Reis da Stone Pagamentos, na verdade, ele se apresentar na sequência. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Adrian. Obrigado, Lauro, pelo convite. Muito feliz de poder participar dessa discussão, porque, sinceramente, eu acho que hoje em dia, quem diz que sabe o que deveria estar feito já tem uma política, tanto de formulação quanto de implementação pronta, não sabe o que está dizendo, né? Todos os lugares do mundo estão tentando novas maneiras e tendo que lidar com uma situação extremamente atípica. Então, como o Adrian já tinha apresentado, eu sou da Stone Pagamentos, estou lá desde 2017, sócio da empresa. Atualmente estou no time de relação com investidores, né? Então, muito rápido um overview da Stone. A Stone foi criada em 2012, começa a operar em 2014. Atualmente, quando eu digo atualmente, são números de 2019, né? Não posso falar números de 2020, a gente não divulgou o primeiro texto, mas a gente tinha perto de 500 mil lojistas já na base,
500 mil lojistas em pagamentos, né? O nosso foco é em pequenos lojistas, com uma capilaridade, já que eu estou presente em todos os estados do Brasil, eu estou presente em mais de 2.700 cidades, é o último número que a gente tinha. A gente tem um modelo de distribuição que a gente é uma fintech, mas que a gente acredita que ainda é importante a distribuição física, né? Não no mesmo modelo que se faz os bancos atualmente. Tem o que eu chamo de um hub. Eu estou presente num local através de uma equipe de vendedores, uma equipe de suporte local, porque a gente, por exemplo, especialmente lojistas pequenos e médios e pessoas na Baixada têm muita dificuldade ainda, precisam serem ajudadas, serem encaminhadas, direcionadas para que tenha, por exemplo, um onboard, uma coisa totalmente digital, né? Que é o que, por exemplo, parece estar tendo uma disrupção de o governo sendo algo totalmente digital para um público que ainda não tem essa capacidade. Então, assim, muito brevemente, a crise, quando começa aqui no Brasil, é claro que pinta muitos lojistas, né, da Estônia. A gente lança diversas iniciativas, né? Então, eu acho que as fintechs, e aí tentando responder um pouquinho a pergunta lá do começo, o papel que elas têm na parte do como que elas podem ajudar nesse momento de... É um trabalho complementar, né, ao das instituições financeiras. Então, a gente ajudou através de, por exemplo, crédito direcionado para lojista. A gente tem um modelo que, até como o Lauro falou, algumas vezes tem que repensar de oferecer. A gente oferece um modelo de crédito que o lojista paga uma porcentagem das vendas diárias. Então, é um modelo de crédito que, por exemplo, você pode pensar, eu estou do lado do lojista. Quando ele tem um mês muito bom de vendas, né, como foi novembro, dezembro, ele paga um percentual muito alto do que ele tem a ser amortizado. Quando ele tem muito ruim, né, alguns, por exemplo, agora, até tendo que fechar a porta por ser até meses, ele não paga ou paga um valor muito pequeno. Então, a gente distribuiu 100 milhões em crédito adicionais, né, o que a gente já vinha distribuindo. A gente ofereceu 30 milhões em descontos, e aí, basicamente, descontos em custos fixos desse lojista, né, especialmente em aluguel de POS, softwares adicionais que a gente ofereça ao lojista, e também no desconto de uma importante que é o pré-pagamento. Né? No Brasil, como vocês sabem, você tem um ciclo de 30 dias para receber o pagamento e você tem muito no parcelado. Então, para o que esse lojista tenha um fluxo de caixa, a gente oferece um produto para ele, que é o pré-pagamento. Muitas vezes, as empresas grandes acabam não oferecendo, porque você pode oferecer outra maneira de capital de giro que é mais cara, né, que é o crédito diretamente. A gente oferece muito pré-pagamento para o lojista. A gente decidiu não só manter o preço para muitos lojistas, mesmo no momento de oscilação do mercado, onde o custo de funding até foi, acho que, super noticiado no Valor e outros canais, que até empresas estavam tendo muito problema com funding, com bancos, porque estava aumentando o custo. A gente decidiu manter para o lojista pequeno e médio e, em alguns casos, até diminuir. Tá? Então, maneira de ajudar eles a ter mais caixa. A gente lançou algumas iniciativas também, então eu destacaria a que a gente chama de Cuide do Pequeno Negócio, né? É um site, até vou postar aqui o link depois para vocês, porque é uma maneira de tentar, através da tecnologia, juntar as pessoas em casa, né, isoladas nesse momento, e os lojistas, que precisam vender, precisam ter alguma maneira de, por exemplo, com uma venda digital, ou que faça alguma entrega, ou que ele aprenda a gerir melhor o negócio dele. Então, a gente tem uma série de ferramentas para ajudar esse lojista também no site. É uma iniciativa que a gente antes já tinha um pouco, porque a gente tinha um software de CRM Loyalty, mas que ele está sendo, vamos dizer, agora uma versão 2.0 dele, né, que vai ser o Cuide do Pequeno Negócio, que é uma questão super importante. Você olha as pequenas e médias empresas, né, o Lauro frisou muito ali no começo a questão de ajuda diretamente às PFs, né, que é o pessoal que precisa da ajuda emergencial de 600 ou 1.200, que os pequenos e médios lojistas no Brasil, você tem lá 7, 8, 9 milhões, depende de como você está olhando, eles, apesar de não serem, são então de 1/3 do total, né, do comércio, do varejo, só que representa mais de 50% de emprego, né? Então, quando você entra na sua padaria do bairro, quando você vai no salão de beleza, são todos locais muito intensivos em trabalho e que geram um emprego. Então, se você não cuidar
desse negócio, você não cuidar da parte do varejo de serviços, mais uma série de pessoas desempregadas que vão ter que recorrer a essa ajuda, né? O ideal seria um mundo onde você não precisasse, ou seja, que fosse muito poucas pessoas que precisassem da ajuda emergencial. Então, a gente na Stone tem um foco no pequeno negócio, né, em ajudar esse lojista, soluções financeiras, soluções gerenciais. A gente tem participado muito de algumas discussões com o governo, né? O governo aqui no Brasil, e até eu convidei o Rômulo Carvalho, que é o nosso head de pesquisa econômica Stone, então ele vai poder até explicar isso melhor que eu, e que também tem um passado acadêmico, né? Eu esqueci de falar, mas também tinha um passado acadêmico, fiz doutorado em economia na FRJ, cheguei a dar aula por um tempo antes de ir para o mundo corporativo. Então, a gente, essa discussão com o governo, de entender como que a gente pode ajudar, tanto através dessa ajuda aos lojistas, que você tem a capilaridade, você tem a questão de conseguir atingir o lojista, como através do modelo como se fosse um B2B2C, né? Eu posso chegar ao consumidor através dos meus lojistas, e que aí tem uma capilaridade muito grande pelo país. Então, a palavra para o Rômulo, eu acho que é legal a gente ter depois mais tempo para as discussões. Antes, só queria uma coisa também que eu acho que é legal, que do centro, os tópicos que vocês estão discutindo, a gente tem um instituto, né, que ele é associado aqui ao Instituto Propag, eu até vou colocar também o link aí no chat, convido todos para seguir. A gente criou há pouco tempo, é um instituto que a gente tem feito muitos debates, então acho que são temas correlatos, e que acho que a gente pode até, inclusive, buscar trabalhos também em conjunto, porque nesse momento é muito importante. Você olha outros países, por exemplo, a Estônia é listada na Nasdaq, né, nos Estados Unidos. Então, a base acionária, ela é majoritariamente nos Estados Unidos, Europa, diria até que mais de 60%, 70% Estados Unidos. Recebo muita pergunta de investidor falando, olha, queria entender qual que vai ser o papel da Estônia na distribuição, porque aqui nos Estados Unidos, né, lembrem que os Estados Unidos ele está à frente da curva, né, da gente. Assim, eles começaram os problemas um pouco antes, então eles tiveram que tomar algumas medidas antes. Eles começaram a distribuir, por exemplo, ajuda aos lojistas através só dos bancos, né? Pois não estava funcionando, o que fizeram? Abriram para fintechs. Então, hoje você tem Square, você tem o PayPal, tem outras empresas ajudando nesse que eles chamam do PPP, né? E que aí não vou nem entrar no modelo em si do Brasil que foi criado, mas eu acho que não tem por que ele ficar restrito, por exemplo, aos bancos. Né? Não é um momento que você tem que olhar para maximizar o seu lucro, é um momento que a gente, inclusive os bancos e as fintechs, necessitam que a economia esteja bem. Né? Assim, é um papel, acho que até um pouco também social das empresas, e o governo tem trabalhado um pouco nisso. Acho que o Rômulo pode dar um pouco de cor sobre isso. Então, obrigado aí pelo convite e queria talvez passar a palavra já para o Rômulo Carvalho. Bom dia, pessoal. Obrigado, Adrian, Lauro, pelo convite, todo o time da FGV. Eu acho que o Marco já fez uma introdução boa aí da Stone. Eu estou na Stone desde 2018, aí iniciozinho, e aí hoje eu sou responsável por esse time de pesquisa econômica, que faz uma ponte entre, enfim, um rigor científico aplicado à estratégia e operação da companhia, guiando essa tomada de decisão de uma forma um pouco mais acurada. É um time que também se relaciona muito com o time de relações governamentais, que hoje em dia é tocado pelo Vinícius Carrasco, ex-diretor do BNDES, eu acho que é uma figura conhecida para quem é do meio. E aí eu queria destacar algumas coisas, acho que para complementar a fala do Marcos e a do Lauro também. O Lauro destacou uma coisa que é a implementação das políticas públicas, que é basicamente operacionalizar, né? Acho que o ponto não somente ficar nas boas ideias. Eu acho que a Estônia ela tem um papel importante nesse processo, e a gente meio conduziu esse processo de uma forma boa, porque, para além de ter toda a capilaridade e o modelo de negócios que o Marcos destacou, da gente estar presente na totalidade de quase metade dos municípios brasileiros e principais municípios do Brasil, e ter cerca de 500 mil clientes no mundo
físico da adquirência, né, que é onde a Stone é mais conhecida pela maquininha, mas também uma forte atuação no e-commerce, no setor digital, online brasileiro. E eu acho que a distribuição, o canal de distribuição da Stone, isso que o Marcos destacou, que são os hubs, que a gente tem de centenas espalhados pelo Brasil, isso também criou, né, ao longo do tempo para a Stone uma camada de inteligência sobre o dia a dia e a vida do pequeno e médio negócio brasileiro, que eu acho que é muito diferencial da própria companhia perante as demais, perante os bancos. Então, todo dia, toda semana, a gente tem milhares de vendedores nossos visitando o estabelecimento comercial, e não somente ali para vender, mas tipo, tá tudo bem, o que eu posso te ajudar, tipo, que produto enfim, seria melhor para eu conseguir fazer com que você cresça, porque indiretamente eu cresço se eu promovo uma atividade econômica um pouco mais robusta. E dado isso, acho que o ponto também da Stone estar no mercado, né, num setor econômico muito regulado, a gente tem a regulação do Banco Central aí desde 2013, sendo o regulador do sistema de pagamento brasileiro, isso também forçou, né, no bom sentido, a Stone a se adaptar a ter uma interlocução muito ativa com autoridades públicas. Então, seja com o Banco Central, seja com o Congresso Nacional, seja com outras agências reguladoras, como o CAD, BNDES. Então, assim, a gente já tem uma inteligência, uma forma de atuar muito próximo das autoridades, porque também é um mercado muito nascente ainda. Então, 2013 foi quando o Banco Central entrou como regulador do sistema de meios de pagamento, né, por assim dizer, e em 2010, um pouquinho antes, que a gente teve a abertura do setor como um todo, que permitiu, inclusive, a entrada da Stone nesse setor, a entrada de outros novos agentes, como o PagSeguro, que são, enfim, acho que as empresas um pouco mais conhecidas do público. E essa inovação regulatória, né, das autoridades, a gente pode dizer que foi uma política pública bem implementada, porque colheu frutos no sentido de permitir que milhões de estabelecimentos conseguissem aceitar o cartão de débito e crédito, por exemplo, e isso digitalizou muito, muito rapidamente a economia. Isso tem N efeitos positivos, porque eu acho que o Lauro também adiantou, né, mas o pagamento ele é meio que a porta de entrada e a conta, né, tipo, a porta de entrada para muitos outros produtos financeiros. Então, quando a gente olha para o Brasil e aí vê uma camada de segmentos, enfim, pequenos negócios e pessoas físicas excluídas financeiramente, essa exclusão financeira ela não se dá somente pela ausência de conta corrente, né? Ela se dá pela ausência de acesso a um crédito, a investimentos, a seguros. Então, se a gente olha como um todo essa plataforma, enfim, do sistema financeiro, a gente está muito aquém do que seria o ideal. Então, eu acho que essa posição da Stone com esse modelo de distribuição muito próximo aos estabelecimentos comerciais, e a gente entende a atuação em todos os setores de atividade, numa camada muito grande de cidades do Brasil, principalmente interior, que eu acho que é o mais relevante aqui, somado com esse know-how de atuação com autoridades públicas, isso coloca a Stone como num papel muito forte de poder ajudar ao setor público nesse momento dessa crise que a gente está vivendo. Então, eu acho que eu posso detalhar um pouco mais do que a gente fez, né, e tem realizado nesse âmbito, mas eu queria só destacar que essa crise ela é sem precedentes, porque principalmente ela atinge primeiro o setor real da economia. Então, quando a gente pensa na crise de 2008, essas crises passadas, o setor real, ele era produtivo, né, ele era indiretamente afetado por uma crise originada no setor bancário e setor financeiro. Aqui a gente tem um choque de oferta, né, assim, usando um pouco de jargão,
diretamente sobre a economia, porque é a impossibilidade dos setores abrirem, né? Tipo, de quem tem lá a sua padaria, seu mercadinho, abrir. E a gente tem um ponto aqui no Brasil, que esse tipo de persona, né, o tomador de decisão ali, o dono, o microempresário, que tem essa lojinha ali que fatura tipo 20 mil, 15, 30 mil por mês, ele trabalha numa coisa de capital de giro, né? Então, é dinheiro entrando, paga os funcionários, paga os fornecedores, e dinheiro saindo. Assim, não tem, essas pessoas, elas não têm, ao contrário de alguns países que a gente observa, um caixa robusto, uma poupança que dê para enfrentar um momento como esse de um choque adverso sobre a própria liquidez desses milhões de estabelecimentos. Então, acho que, dado essa crise sem precedentes sobre o setor produtivo, a gente tem assim, como formulação de política, uma preocupação grande em tipo, não atingir demasiadamente, destruir o capital produtivo dessas companhias, né, desses pequenos negócios, porque isso teria um efeito devastador sobre a economia como um todo. Então, acho que um papel um pouco do que a gente tem buscado na atuação com as autoridades, a gente precisa manter ao máximo o que a gente tem chamado de congelamento, né? Como se você congelasse o pequeno negócio ali para ele conseguir passar por esses 2, 3 meses de cenário mais brusco aqui, onde ele é impossibilitado de abrir. E esse congelamento ele se dá com recursos, com créditos direcionados, créditos subsidiados. E aí uma coisa que a gente tem visto muito, acho que no debate também, a gente olha para os outros países e vê uma capacidade muito grande de distribuição de recursos, né? Então, um percentual do PIB gigantesco. E, infelizmente, no Brasil, acho que por motivos diversos, enfim, históricos, a gente entra nessa crise com muito poucos recursos disponíveis para conseguir, enfim, atacar esse problema. Então, isso também nos força a implementar uma política pública de uma forma muito mais acurada e muito mais inteligente. Então, você direcionar, saber quem é elegível para esse recurso e conseguir fazer com que esse dinheiro chegue rapidamente é uma condição tipo, primária para todos os países, principalmente para o Brasil, dado essa escassez de recursos. Então, enfim, nesse ponto a gente trabalhou, acho que desde o início lá enfim, acho que aquela fatídica semana ali do dia 15 de março, né, quando começou, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente buscou muita interação com enfim, essas principais autoridades públicas no desenho de como implementar essa transferência de recursos e como criar essa elegibilidade. Então, eu acho que essa crise também força um pouco o setor privado também a estar mais presente nessa discussão. Então, eu acho que um exemplo disso como a crise, ela, enfim, dia a dia, ela tem mudado um pouco a dinâmica. Então, todo dia a gente está ali vendo qual número de casos, aumento do número de casos, aumento do número de mortos, qual setor, tipo, está, enfim, determinado prefeito, determinado governador determinou, tipo, o fechamento. Essa crise ela é muito ali do real time. Então, tipo, é muito de dados ali, de olhar o que está acontecendo em tal lugar, o que está acontecendo em tal setor. E, infelizmente, o governo, né, enfim, brasileiro, e eu acho que de outros países também, tem essa dificuldade de ter essa informação muito, assim, com essa frequência diária, para observar quais são os impactos que a crise está deflagrando sobre o país. Então, se a gente for pensar nos dados públicos, são tudo dados mensais, dados, enfim, trimestrais. Então, acho que essa informação está no setor privado. Então, acho que desde o início da crise, a gente conseguiu monitorar ali, baseado, enfim, nas nossas informações dos nossos clientes, que tipo de setor estava pior ou melhor para enfrentar essa crise, em qual estado, em qual município. Eu acho que essas atuações com o governo, elas
acho que a nossa posição foi muito mais de utilizar, eu acho que aí um pouco caindo um pouco sobre o tema aqui, muito mais de utilizar essa capilaridade e essa infraestrutura das empresas de meio de pagamento para poder escoar o dinheiro, seja ele qual for. Então, a gente até, enfim, trabalhou com o governo sobre como formular essa ajuda, enfim, desse crédito para o pequeno negócio. A gente não entrou muito no detalhe sobre a renda básica emergencial, que foi os R$600 para a camada mais desfavorecida. Apesar da gente também poder, a gente tem um papel de distribuição desse recurso, inclusive, né? Então, a gente tem uma empresa no grupo, que é a Tom, que é focado para o MEI, para o cara informal, para o autônomo, que é exatamente o sujeito target desse auxílio. Mas, a respeito disso, acho que o nosso grande foco tinha sido, lá no início, com o pequeno e médio negócio, que é a figura lá da microempresa, né? Se a gente fosse uma coisa mais formal. Então, são CNPJs que faturam ali até 360 mil por ano, que é basicamente a camada ali de baixo que emprega esses 50% no setor formal, como o Marcos destacou. E a nossa ideia era muito mais do governo com recursos públicos mesmo, então pagos pela toda a sociedade, via Tesouro Nacional, e o BNDES ali também fazendo uma intermediação, conseguir pegar esse dinheiro e fazer com que diferentes agentes conseguissem distribuir para esse dinheiro chegar na ponta. Então, a gente sugeriu, enfim, aos tomadores de decisão, utilizar toda a infraestrutura já existente das maquininhas. Então, se você for pensar, nem todo estabelecimento comercial tem conta na Caixa, mas todo estabelecimento comercial tem maquininha. E ao ter a maquininha, e aí seja Stone, seja, enfim, nossos concorrentes também, essas empresas, né, enfim, as credenciadoras, elas têm um contato direto com a conta do estabelecimento comercial e conhece o estabelecimento comercial. Então, acho que um pouco da dificuldade que existe aqui, que como o Lauro comentou, não é somente fazer um cadastro, não é somente eu chegar lá e colocar meu CPF e mandar bala. Existe uma dificuldade muito grande de fraude, né? Enfim, tem muitas pessoas que se utilizam desse momento para assim, inadequadamente receber esse recurso. Então, tem todo um processo de descobrir se essa pessoa é ela mesma, enfim, um processo que a gente chama de Know Your Customer. Então, as credenciadoras com estabelecimentos comerciais já têm isso pronto. Então, se a gente fosse somar a base de clientes que todas elas têm, se fosse somar Stone, Cielo, Rede, PagSeguro, a gente praticamente atingiria, tipo, 90 e poucos % de todos os estabelecimentos comerciais do Brasil. E com todo esse processo já de Know Your Customer feito e com essa infraestrutura de pagadoria, que é basicamente o papel primário das maquininhas, receber um recurso e transferir para a conta do estabelecimento comercial. Então, o que a gente propôs, enfim, e tem trabalhado ainda, então não é uma coisa que está encerrada, é do governo utilizar essa infraestrutura já existente para a distribuição desses recursos via do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional aportaria em algum fundo em que essas credenciadoras consumiriam e distribuiriam os recursos para os estabelecimentos, e esse recurso, né, essa elegibilidade, ela vai ter que ter algum tipo de critério que aí seria determinado pelo governo, enfim, coisa de porte, quantidade de funcionários e coisas afins, e o valor também baseado no faturamento, enfim, 2019, por exemplo, desses estabelecimentos. Uma outra coisa que a gente propôs para facilitar a implementação e a operacionalização desses recursos é que o dinheiro precisa voltar para o governo em algum momento, passado esses meses mais de dificuldade. Então, acho que o Marcos acrescentou que
a Stone tem um modelo próprio de distribuição do crédito, né, do crédito Stone, que ele é muito útil, principalmente em momentos como esses. Então, a gente, assim, pelo fato do lojista pagar um percentualzinho ali das vendas diárias, isso faz com que seja um modelo um pouco mais disruptivo comparando com os modelos tradicionais de crédito dos bancos, né? Então, não é que todo mês o estabelecimento tem lá um boleto, né, uma parcela da dívida para pagar do empréstimo grande que ele contraiu. Não, todo dia ali, conforme ele vai vendendo, um percentualzinho ele vai batendo da dívida. Então, a gente poderia emular essa mesma mecânica para esse auxílio do governo para essas pequenas empresas. Então, dado um período de carência grande, que seria de alguma coisa de uns 3, 6, 8 meses, o estabelecimento voltaria a pagar o governo conforme ele fosse faturando ali, e a credenciadora que ele tiver faria também esse procedimento de, dadas as vendas pela maquininha, transferir para o Tesouro Nacional o que fosse determinado nesse crédito mais direcionado. Então, assim, isso é um trabalho que tem sido feito com o governo, com o Ministério da Economia, com o Banco Central, com o BNDES. E, enfim, tipo, apesar da gente ter diversas dificuldades, eu acho, assim, com algumas, enfim, algumas frentes do governo, assim, talvez não se conversando tanto, a gente tem, enfim, avançado de pouquinho em pouquinho, talvez não no tempo que a gente gostaria, eu acho que o caráter emergencial do que a gente está passando. Mas eu acho que eu vou parar por aqui, acho que eu entendi um pouco mais, mas depois a gente pode também detalhar um pouco mais conforme as perguntas forem aparecendo. Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado, Marcos, pela apresentação. Nesse momento, eu gostaria até de abrir aos participantes, caso tenham perguntas específicas, né, que encaminhassem essas perguntas através do chat. Eu estou aqui com 2 micros fazendo o controle das entradas, até para fazer um encaminhamento adequado, né? Nós já temos algumas perguntas, previamente, inclusive, a gente já tinha capturado algumas ideias, e pegando a fonte aqui do professor Eduardo Diniz, que fez uma pergunta no chat, para o Lauro Gonzalez, eu queria fazer esse encaminhamento. Um artigo recente no jornal Valor Econômico sugere a criação da figura do correspondente digital, tá? Pelo Banco Central. Qual é a diferença desse correspondente digital em relação ao correspondente bancário tradicional, que já existe aí no ecossistema de pagamentos, né, ou de alcance do setor bancário, e principalmente como é que esse correspondente digital que está sendo criado, está sendo discutido, pode ajudar nesse contexto de pandemia? Ok. Eu acho que daria para inserir a resposta para isso num contexto maior, que eu acho que foi até o que ficou aberto no final lá da minha fala. Então, claramente, nós estamos falando aqui de duas etapas, ou parece, claro, pelo menos pelas nossas reflexões, que existe a elegibilidade, existe, digamos assim, a distribuição do recurso propriamente dita, né? Quase que o desencaixe, né? O desembolso. E até foi interessante ouvir o Rômulo, que ele deu vários exemplos, e ele ressaltou até nas conversas com o governo tópicos envolvendo crédito, se eu entendi bem. Mas, até para a gente pensar na pergunta sobre o correspondente, e também trazer para essa discussão do papel das fintechs, dentro da elegibilidade que a gente está chamando, e aí qualquer leitura recente aí dos artigos de jornal com aquelas filas na frente da caixa, a gente enxerga muito bem que dá para dividir essa elegibilidade no mínimo em 2 partes. Aí a primeira é o cadastro. Esse cadastro ele é problemático já por conta dos problemas dos aplicativos e por conta também do fato de que as pessoas muitas vezes, isso para quem estuda baixa renda, para quem estuda microcrédito, por isso até que eu
comecei a minha fala falando da questão da proximidade, pensar fora da caixa, como tecnologia é uma coisa que pode ser entendida de maneira mais ampla. Esse cadastro demanda, muitas vezes, um tipo de auxílio, um tipo de interação com as pessoas de baixa renda, com as pessoas que potencialmente podem receber esse auxílio. E isso, a gente andou até escrevendo sobre isso já, é algo que poderia envolver o setor de microfinanças. Por exemplo, as OCIPs de microfinanças se colocaram já à disposição para que os agentes de crédito fossem utilizados para promover, para auxiliar, para dar mais celeridade ao processo através de interações que envolvam maior informação para as pessoas de baixa renda. Muitas vezes não é fácil o preenchimento dessas informações. Isso a gente está falando só do cadastro, né? Depois ainda tem a análise, que o Rômulo ressaltou mais. Mas o cadastro anterior está provocando um considerável aumento nas filas, porque as pessoas não conseguem a informação ali e elas vão à agência. Então, eu acho que tem aqui uma coisa importante que as fintechs, e eu diria mais que as instituições de microfinanças, as OCIPs, os bancos comunitários, eles poderiam ter um papel importante já nessa questão do auxílio, dessa informação, do auxílio para o cadastro, melhor dizendo. Na questão da análise, aí é como o Rômulo destacou bem, né? É uma pena que o Brasil não tenha avançado tanto como, por exemplo, a Índia, na questão da identidade digital, porque isso facilitaria, certamente, você conhecer as pessoas, o famoso KYC, que o Rômulo falou, e seria muito mais fácil, portanto, o dinheiro chegar a quem precisa. Mas esse, de novo, daí é um papel que eu acredito que as fintechs podem ter também, conforme o que o Rômulo disse. E aí vale dizer que a mesma lógica, o Rômulo até depois, acho que pode comentar, o Marcos também, se eles estão de acordo, mas acredito que dentro dessa lógica de conhecer a ponta, conhecer o seu cliente, a mesma lógica que vale para o auxílio emergencial, vale também para o crédito, né? Porque existe um critério e aí a questão é saber se as pessoas estão adequadas àquele critério. E vale dizer também que as fintechs, a gente fala, o nosso assunto mais amplo é fintechs, e a gente sabe que hoje, assim, em poucos anos, as fintechs saíram de um número bastante reduzido para o quê? 400, 500, 600 fintechs, conforme o levantamento. Então, existe uma heterogeneidade muito grande também. Existem fintechs que têm um modelo de negócio que elas poderiam, inclusive, um modelo de atuação que elas poderiam, inclusive, ajudar nesse próprio cadastramento e nessa análise da elegibilidade. Claro que não são todas, tem fintechs que têm digamos, a gente até tem trabalhado com o conceito de fintech social, quer dizer, tem fintechs que estão mais, digamos assim, inseridas dentro dessa lógica das finanças inclusivas, e fintechs que não. Então, há de se considerar também esses diferentes tipos de fintech. E, finalmente, na distribuição, eu acho essencial pensar, e a gente falar um pouco mais dessa história, de para quem já tem a maquininha, poder usar isso como, para usar até uma expressão que eu li aí, usar como tubo, né, como um canal de distribuição, quem já tem a maquininha, e aí modelos interessantes, e aqui eu chego no correspondente, modelos interessantes o Marcos ressaltou isso na fala, de você chegar a quem tem a maquininha e eventualmente usar essa pessoa que tem a maquininha, que é o B2C, B2B2C, né, para essa distribuição. Isso é pensar fora da caixa. Isso é tentar usar a infraestrutura já existente para dar uma eficiência maior para a distribuição. E os correspondentes digitais, aí, assim como eles tiveram um papel fundamental na consolidação do Bolsa Família, talvez eles possam surgir agora. Eu confesso, eu não sei se haverá tempo, porque nós estamos com uma dificuldade, até conforme o Rômulo estava dizendo, eu estava até pensando, né? Na fala dele, ele ressaltou mais o crédito, pelo menos é o que eu entendi. E o fato é que a gente não tem uma solução de crédito, uma política de crédito envolvendo recurso do Tesouro para uma parcela significativa das empresas, sobretudo as microempresas, né?
A gente ouve falar de iniciativas, a semana passada, há 10 dias, houve uma divulgação sobre uma iniciativa da Caixa que envolvia o Sebrae também, e um fundo de aval, mas eu não ouvi mais nada a respeito, e ainda isso tudo no plano da formulação, nós precisamos tirar as coisas do papel e implementar. Então, acho que essa dificuldade pode ser, eu não sei se haverá espaço para os correspondentes digitais exatamente nesse momento. Entretanto, eu acredito que talvez assim como uma espécie de essas reflexões vão surgir como uma espécie de progresso inesperado em meio à crise. Talvez acelere esse modelo dos correspondentes digitais, e aí sim eles podem desempenhar um papel importante, sobretudo num contexto de open banking que se anuncia por um horizonte temporal bastante próximo. Fundamentalmente, eu acredito que a presença dos correspondentes digitais vai ser uma maneira de você utilizar esse conjunto grande de fintechs que já existem para aumentar a concorrência em serviços financeiros de maneira geral. Então, isso certamente vai ser bem-vindo. Não consigo vislumbrar ainda como é que isso pode ser rapidamente aprovado no contexto da atual pandemia, porque eu até costumo brincar que a gente tradicionalmente trabalha com curto, médio e longo prazo, agora a gente está falando do curtíssimo prazo, né? Não é nem o curto, é o curtíssimo. Laura, você precisa desbloquear o microfone. Houve aí uma situação de bloqueio. Pronto. Opa. Ok. Mas vocês ouviram a maior parte do que eu falei? Sim, só os últimos 5 segundos. Tá. Então, ok. Não, eu só finalizei. Eu até me disse, eu falei menos da pergunta que o Eduardo fez. Desculpa, Eduardo, mas o fato é que eu acredito que o correspondente digital ele pode ser muito mais talvez um progresso inesperado desse momento que a gente está vivendo, com um horizonte temporal um pouco adiante, porque mesmo coisas que já foram anunciadas Lauro, de novo, botou... Não sei o que aconteceu, alguém está me bloqueando aqui, eu vou parar. Não era esse o objetivo, eu acho que foi somente um problema de traquejo tecnológico de alguém que encostou no microfone. Bom, obrigado pela resposta. Eu queria encaminhar agora uma resposta para o Marcos ou para o Rômulo, não sei exatamente quem se sente mais à vontade de responder, né? Que é uma pergunta que o Jonas Batista fez. Na verdade, eu estou pegando o gancho na pergunta dele. Ele falou o seguinte: e nas zonas rurais que não têm acesso à internet, como é que faz para esse auxílio chegar? É difícil baixar o aplicativo da Caixa, como as fintechs poderiam ajudar nesse contexto? Mas mais do que isso, eu queria encaminhar para vocês 2 perguntas complementares, que são: como as fintechs, as fintechs hoje têm capacidade realmente de alcançar todos os brasileiros em todas as regiões para pagar esse auxílio emergencial? Quer dizer, ela tem essa capilaridade ampla, por exemplo, que o sistema bancário tem através dos correspondentes bancários? E associado a isso se a gente reintermediar, né, esse pagamento, se colocar mais um player, esse pagamento fica mais caro, mais custoso para chegar até o cidadão ou não, né? Qual a visão de vocês em relação a isso? Deixem aberto quem tiver interesse mais traquejo para responder sobre essa questão. Adrian, eu posso começar aqui, aí o Rômulo complementa. Bem, dividindo em 2, né, a sua pergunta. Primeiro, se as fintechs têm a capilaridade para chegar na população em geral, inclusive em áreas mais remotas, como a Estônia, né? E aí, quando você olha num contexto mais geral,
muito na mesma cidade, né? Marcos, deixa eu te falar, a tua conexão está travando, a gente não está conseguindo Você foi pessoas das cidades. acompanhar a tua fala. Está tendo um certo bloqueio. Não sei se o Rômulo está com um link melhor para participação. Houve um bloqueio aqui, não sei se foi temporário ou não, se quiser tentar novamente. Não está conseguindo me ouvir? Rômulo, tenta falar aí, então, vou ver aqui a internet. Agora está melhor, se quiser tentar aí. Mas só para sim, já num contexto geral, e especialmente quando você tem a solução para suplementar a dos bancos, né? É algo on top of o que os bancos estão oferecendo. Então, você tem, por exemplo, uma conta digital associada ao lojista, o lojista tem acesso aos funcionários, você chegar nessa cidade, muitas vezes você está, na verdade, presente em muito mais por causa dessa questão das cidades pequenas. Então, acho que a resposta seria sim, não necessariamente só a Stone, mas o contexto do ecossistema fintechs. A Stone, muitas vezes, ela se vê como uma plataforma, tá até conectando com a parte que vocês tinham comentado de Open Banking. No Open Banking, o que a gente fez? A gente tinha uma plataforma bancária conectada ao STR do Banco Central. Então, é uma plataforma API já pronta para o Open Banking. Então, eu vou ser uma plataforma onde um cliente dessa plataforma é a conta Stone, né, a conta digital da Stone. Eu posso ter várias outras wallets, e aí pode o wallet ser uma moeda social, pode ser qualquer outro participante que não precise de infraestrutura, ele conecta na infraestrutura da Stone, a Stone faz essa as maiores, até dela não precisar ela mesma chegar, mas ela servir como plataforma. E aí, por favor, Rômulo, complementa, até porque está com a internet muito melhor, além de saber muito mais do que eu. Não, que isso. Eu acho que esse ponto da distribuição é fundamental, e eu acho assim, a gente costuma usar o termo fintech de uma maneira um pouco mais ampla, agnóstica, assim, ninguém sabe muito bem o que é, mas eu acho, assim, essa coisa da distribuição de recursos e o papel dessas fintechs nesse momento, eu acho que tem menos um caráter exclusivo, né? Então, assim, não é que tem que fazer pelas fintechs, tem que fazer pelos bancos, mas tem que utilizar de toda a forma possível e devida. Então, eu acho que o ponto da distribuição, as fintechs, né, mais consolidadas, né, vamos dizer assim, essas empresas de tecnologia no sistema financeiro mais consolidadas, são as que conseguiram superar a barreira da distribuição. Então, existe uma migração acontecendo no Brasil e em outros lugares do mundo, né, acho que é reflexo do que acontece em outros lugares, de você sair de um mundo físico em que você precisa de agência para um smartphone, para outros meios, né, mais digitais. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, mas essas empresas que superaram um pouco da barreira de agência bancária, enfim, de criar algum método para se chegar no modelo de distribuição amplo, são as que, enfim, tiveram mais sucesso. Então, acho que é um pouco do caso da Stone, com esse modelo de distribuição mais local, é o caso da PagSeguro, que tem um modelo de distribuição lá para o pequenininho, né, para o microempreendedor, numa estratégia muito midiática, enfim, por propaganda e coisa do gênero, mas é uma forma de você atingir essas camadas. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o total de transações que a gente processa, a gente como Stone, a maior parte delas vem do interior e não de grandes capitais. E boa parte do crescimento desse mercado tem se dado muito mais pelo interior do que pelas grandes cidades. Isso é um fator, acho que mais relevante para demonstrar que existe a capacidade de se chegar até os pontos mais resquícios do país. Fato é que a gente está lá, tipo, em vários desses locais. Então, e aí existe uma complementaridade com outras coisas. Então, a gente, acho que o Marcos falou um pouco disso, mas já acredita num modelo em que você não precisa
fazer uma coisa meio de supermercado, né? Então, você não precisa ter necessariamente um banco, e aí, nesse banco, você consome todos os produtos disponíveis. A gente acredita numa coisa muito mais de plataforma aberta, em que as pessoas, em determinado provedor, se eu tenho um crédito mais barato em tal provedor, eu pego o crédito lá, se eu tenho a conta mais barata em tal provedor, eu pego a conta lá, e você ter essa coisa um pouco mais dinâmica e aberta. A coisa um pouco mais de aprisionamento, tudo num determinado lugar, não é muito do que a gente acredita. Eu acho que aqui serve também, numa forma mais ampla de distribuição, fazendo um paralelo com a coisa da distribuição de recursos pelo Corona. Então, acho que as perguntas foram mais no sentido do agricultor, enfim, da parte um pouco mais ali rural. Talvez se a Estônia não tenha um papel grande nesse setor, existe um papel muito grande pelas cooperativas, então, cooperativas de crédito, que tem um papel muito relevante, principalmente ali em Mato Grosso, sul do país, e que estão muito mais próximos desse tipo de agente do que sei lá, agente ou algum determinado banco. Então, nesse sentido, acho que as cooperativas de crédito, tem várias delas, muito assim, inovadoras, né, no sentido um pouco mais digital e para frente, modernas, que tem um papel substancial para levar esse recurso e para meio que incluir, né, fazer a inclusão financeira dessa camada também, porque acho que o ponto todo das fintechs também é uma coisa muito de nicho. Apesar das maiores, como a gente, entre outras, perpassar o setor de atividade e regiões, tem muitas fintechs que elas são focadas em um determinado produto, para um determinado segmento, para um determinado perfil, né, de cliente. Então, assim, tem vezes que uma determinada fintech, tipo, que esteja muito nichada, vai saber muito melhor como acessar esse cara e como, enfim, disponibilizar esse recurso do que um banco, do que uma outra fintech maior. Então, acho que aqui o ponto é que acho que o governo deveria utilizar todo esse aparato, entendeu? Com cooperativas, com as empresas de meio de pagamento. E isso foi até um ponto que nas interações a gente levou. Assim, a gente não está pedindo uma coisa para a Estônia ser a distribuidora. A gente está falando como indústria. Então, tipo, as maquininhas, você tem, tipo, diversos provedores, enfim, adquirentes maiores ou menores. Mas se você utilizar essa infraestrutura, você cobre o mercado como um todo. Então, é isso que é o mais relevante, isso que é o mais importante. Aí eu só queria acrescentar o que o Adam perguntou, em termos de custos. Eu acho que, assim, tem uma coisa mais principiológica aqui, que é nas interações que a gente fez com as autoridades, a gente disponibilizou a infraestrutura da Estônia para ser utilizada de forma gratuita. Então, assim, isso foi um posicionamento nosso como companhia utilizando as credenciadoras, né, as adquirentes, que são as maquininhas, como o tubo, né, o canal de distribuição desse recurso, a Estônia, o que fosse para ser distribuído pela Estônia, a gente faria sem FIIs adicionais, sem taxas adicionais. Aí eu não sei o das demais, né? Assim, acho que cada empresa acho que poderia ter um tipo de modelo. A gente meio que defendeu isso para as autoridades, que a gente faria isso gratuitamente, porque assim, conta muito mais para a gente a atividade daquele empreendedor ali do lugar está funcionando, né? Está, tipo, gerando emprego, gerando transação, atividade, do que eu ficar ali, tipo, vou te cobrar tantos centavos ou tanto percentual para uma transferência de recursos, entendeu? E tirando que o custo de operacionalizar isso é muito baixo, porque, de novo, a gente já tem toda essa infraestrutura, a gente tem meio que o core business de uma adquirente ter essa coisa de pagadoria. Eu liquidar recursos numa conta do estabelecimento comercial, eu faço isso diariamente para milhares de contas. Então, assim, não teria um custo enorme de processar esse tipo de coisa. Então, eu acho que um pouco o que o Marcos falou, acho que o momento agora é se ajudar e menos, tipo, de
criar ali novas tarifas, enfim, novos custos, e passar esses custos para esses empreendedores que estão sofrendo, enfim, na ponta ali, tipo. Então, assim, eu acho que a gente está indo, Stone está indo na direção contrária, a gente está reduzindo algumas tarifas que o Marcos comentou, já são, enfim, 30 milhões, se a gente for colocar como um todo, são 30 milhões que a Stone está abrindo mão de receber, de receita, como forma de garantir que haja uma sobrevida para esse estabelecimento. Adriano, eu posso fazer um comentário aqui? Por favor, por favor. Falou? Eu só queria dizer o seguinte, eu concordo plenamente com essa ideia de que a gente não está falando aqui de uma panaceia, de uma solução para todos os males, não é que as fintechs vão chegar e simplesmente vão resolver todos esses problemas de distribuição. Na linha, digamos assim, de uma abordagem incremental e complementar, conforme o Rômulo disse, Marcos também anteriormente, né? Propiciar um canal a mais de distribuição desses recursos e de melhora também na elegibilidade, no cadastro e na análise. Perfeito, Lauro. Obrigado, Rômulo. Aliás, parabéns pelas iniciativas recentes da Stone. Eu queria fazer mais uma pergunta agora ao Lauro, pegando aqui duas perguntas que colocaram no chat, do Edson Tavares e do Wagner Ramos. Vou tentar consolidar para ser mais simples. Tá? A pergunta é a seguinte, Lauro. Existem outras organizações que podem ajudar a mitigar os efeitos negativos, né, da pandemia junto ao público de baixa renda? A gente está falando aqui o papel das fintechs, que é essencial, complementar, né? Mas o Edson menciona as moedas sociais digitais, o Wagner, os bancos comunitários, enfim, como é que você vê esse ecossistema? Eu até tinha mencionado o ecossistema anteriormente, né? Porque quando nós, primeiramente, imaginamos os desafios, e isso, inclusive, vale para o crédito também, ainda que nós tenhamos focado, eu, em particular, falei muito mais da questão do auxílio emergencial dentro do meu argumento. Mas, ao pensar em elegibilidade, cadastro e análise, e a distribuição propriamente do recurso, muito claramente a gente vê um papel das diversas instituições que atuam do que a gente pode chamar de mundo das finanças inclusivas. As instituições de microcrédito, inclusive oficialmente, elas já se colocaram à disposição, os próprios bancos comunitários também, e vale dizer que o mundo digital já chegou, e eu diria até que ele chegou de maneira, dentro do mundo das finanças inclusivas, ele chegou de maneira pioneira exatamente nos bancos comunitários, com a existência de moedas sociais digitais. Então, a digitalização veio para ficar, e há exemplos muito interessantes de políticas públicas que se valem, que são realizadas através ou em parcerias com os bancos comunitários, e isso foi bastante alavancado pela criação de plataformas como o E-Dinheiro, e eu acredito que haja uma possibilidade bastante evidente desses recursos chegarem a quem precisa através dessas plataformas. Inclusive porque a tecnologia dessas plataformas adquire um caráter mais amplo, no sentido que eu estava descrevendo antes, porque existe uma lógica de relacionamento comunitário, uma lógica de informação local que alimenta as drenagens do banco comunitário, e isso pode dar um sentido muito mais, digamos assim, inclusivo para essa distribuição de recursos. Quando eu digo inclusivo, eu estou querendo, por definição, ele é inclusivo, mas estou querendo dizer que o uso de informações locais e o conhecimento local, ele pode contribuir para as duas fases, tanto a elegibilidade quanto a distribuição de recursos propriamente dita, inclusive através de contas digitais, como é o caso do E-Dinheiro. Então, sim,
eu acho que tem um papel importante dessas outras instituições também. Ok, gente, a gente já está avançando no horário, acho que tem espaço para mais uma pergunta, eu queria direcionar ao Rômulo, eventualmente ao Marcos, se sentir à vontade para responder. Pegando o gancho aqui, primeiro, do Eduardo Diniz, que menciona a oportunidade do Open Bank, né, que está vindo, ainda não chegou, e do próprio Wagner Ramos, que sugere, né, existe alguma padronização de APIs, né, os mecanismos tecnológicos das fintechs que permitam oferecer essa distribuição do auxílio emergencial de maneira mais fácil, mais rápido. E eu colocaria aqui uma última pergunta minha mesmo, dentro desse contexto de Open Bank e de APIs, nós estávamos prestes a aprovar, né, a começar o sistema de pagamento instantâneo PIX. Isso seria uma oportunidade nesse momento? Ou isso seria um problema nesse momento? Afinal, o PIX permitiria essa interoperabilidade muito fácil entre o sistema bancário, as instituições de arranjos de pagamento, entre as fintechs, enfim. Como é que você vê essa situação em que a gente busca efetivamente fazer parte, né, as fintechs fazerem parte do ecossistema de pagamento? Total, Adrian. Acho que esses dois pontos, né, esses dois pilares aí da nova agenda do Banco Central, que é o pagamento instantâneo com o Open Bank, é uma coisa que a gente está atuando, enfim, participando ali intensivamente nas discussões. Eu acho que com o coronavírus, isso foi um posicionamento do Banco Central, de não haver muitas postergações. Então, o PIX, que é o pagamento instantâneo, né, ele estava previsto para ser implementado em novembro desse ano e o cronograma meio que se mantém. Então, a gente tem as discussões lá, toda a padronização operacional do sistema. E aí, de novo, acho que para quem não está familiarizado, o PIX ele vai ser um novo arranjo de pagamentos, né, por assim dizer, um novo sistema focado principalmente no P2P, né, no pessoa a pessoa. Então, ele vai permitir uma transferência de recursos entre pessoas, né, entre os usuários, em real time, que é uma coisa que hoje a gente sofre com TED, com DOC. Então, vai ser uma coisa muito mais rápida, assim, no sentido de rápida e disponível, né? Então, finais de semana, feriado. Então, vai ser um sistema 365 dias por ano, 24 horas por dia. E mais do que isso, ele vai permitir com que vários agentes regulados pelo Banco Central estejam conectados a essa plataforma que vai ser do Banco Central, que é uma coisa importante aqui, porque dirime questões concorrenciais, eventuais abusos. Então, vamos dizer assim, o parquinho, né, vai ser do Banco Central e os players vão meio que se plugar, os players que detêm conta de transação, seja conta corrente, conta de pagamento, conta poupança, vão estar plugados nessa infraestrutura e aí oferecendo ali por um aplicativo, enfim, por um internet banking ou mobile banking, essa funcionalidade, né? Essa transferência de recursos vai ser uma funcionalidade dentro desse aplicativo. Então, pegando o contexto do PIX, inserindo ele na fase do coronavírus que a gente está, apesar dele só vai estar disponível lá em novembro, mas é uma coisa fundamental para a gente permitir essa digitalização ampla, acelerar, né, essa digitalização ampla que já está vindo em curso desde lá, como eu comentei ali, de 2013, 15, 16, que se deu numa aceitação de cartão e agora vai se dar em outros meios. Então, eu acho que o PIX ele tem um papel fundamental para a gente conseguir resolver essas assimetrias via smartphone, né, essa transferência de recursos e, enfim, fazer com que o dinheiro consiga rodar de uma forma mais segura, mais rápida, mais acessível para muita gente. Então, a gente vê com muito bons olhos a iniciativa do Banco Central com relação ao PIX, e não à toa a gente está lá discutindo e ajudando. Não sei se chega a tempo, acho que tomara que a gente não precise
está até novembro nessa situação, mas, sem dúvida, é uma forma de permitir com que as fintechs, né, sejam elas, enfim, atuando diretamente lá com o Pix, seja através de um parceiro, fornecer esse tipo de serviço para a ponta. Isso, enfim, democratiza mais o sistema de pagamentos. A outra coisa, que é o Open Banking, é um pilar fundamental também, é uma coisa que a gente atua, assim, de uma forma muito intensiva e ajudando na construção desse ambiente, né? E aí o Open Banking também, de novo, acho que só um parênteses aqui, vai ser uma forma, enfim, de implementação de acho que um conceito mais genérico, né, de um direito do consumidor, seja pessoa física ou jurídica, de transferência de informação e de dados para quem quer que esse usuário permita. Então, se eu quero transferir o meu extrato bancário, né, as minhas informações transacionais, cadastro, etc., para algum outro agente, e sendo que essa minha informação está em algum banco ou alguma outra empresa, eu deveria, né, tipo, ter todo o direito e a facilidade de fazer com que essa transferência ocorra. E quem for o banco, né, que detenha essa informação, ele meio que só tem que acatar e realmente transferir essa informação para esse outro agente que eu indiquei. Então, o Open Banking ele vai meio disciplinar esse tipo de coisa e vai disciplinar o escopo também das informações. Eu acho que o Open Banking ele também não está postergado, assim, né? Eu acho que os cronogramas estão mantidos. Então, a gente teve uma consulta pública no primeiro trimestre desse ano. Anteontem, se eu não me engano, saiu a resolução do Banco Central dando, enfim, as diretrizes, né, as normativas com relação a essa nova infraestrutura, não é uma infraestrutura, né, mas é um novo modelo que as empresas vão ter que se adequar, e agora vai ter uma parte mais de convenção, que é para definir exatamente, eu acho que foi uma das perguntas aí, de padronização de API, a arquitetura de API, como que transfere, qual que é a linguagem. Então, assim, mas isso está em curso. E aí eu acho que, voltando para o problema aqui do corona e dessa coisa maior, eu acho que ambas as coisas, tanto o Pix quanto o Open Banking, eles aceleram essa difusão das fintechs, que a gente costuma brincar que a gente, né, enfim, eu acho que outras fintechs também, a gente atua como meio uma estratégia de cavalo de Troia, né? Tipo, a gente entra em um determinado nicho, num segmento, né, vamos dizer assim, e aí depois a gente vai expandindo para outros produtos, outros serviços, que é uma coisa natural das empresas fazerem. Então, você pega, sei lá, Stone, PagSeguro entraram no credenciamento, ali na aceitação de cartão, você tem o Nubank na parte de emissão, você tem, tipo, N outras empresas, XP, fazendo um trabalho mais de investimento, né, de gestão de investimento, mas todas elas também querem fornecer outras funcionalidades, outros serviços para os clientes. Então, assim, as duas coisas, tanto o Pix quanto o Open Banking, elas meio que aceleram essa estratégia. E aí, linkando com um ponto mais de distribuição que a gente comentava aqui, o Open Banking, por exemplo, vai permitir com que eu, Stone, ou quem quer que seja a fintech, acesse a informação desse cliente, enfim, desse usuário, que não necessariamente é cliente meu, mas que me dê um consentimento para eu poder visualizar ali, seja o crédito que ele tem tomado com um banco, seja um seguro que ele contratou com um banco, enfim, informações dele que eu possa, talvez, a partir dessa informação, processar através do meu modelo de negócios e, talvez, tipo, ofertar uma condição melhor para esse usuário. Então, acho que as duas coisas conversam muito com o papo que a gente está tendo aqui, desse papel das fintechs, assim, para o coronavírus, né, mas de uma forma mais ampla de infiltrar, né, vamos dizer assim, esses usuários um pouco mais distantes do que a gente tem. Ô, Adrian, posso fazer um complemento muitíssimo rápido aqui ao que o Rômulo falou? Eu acredito que são tantos os estudos, o Rômulo é economista também, são tantos os estudos tentando avaliar impacto
da inclusão financeira, efeitos, etc. A gente sabe da dificuldade que é a realização de estudos mais rigorosos que consigam estudar causalidade. E eu vejo, quando eu vejo essas filas em frente à Caixa, agora eu até penso que a gente consegue enxergar pelo lado contrário, né? Quais são os efeitos danosos da exclusão financeira. Porque houvesse essa população já tido acesso e uso, e isso é muito importante, porque não é só bancarizar, a inclusão financeira não é sinônimo de bancarização, houvesse essa população já tido acesso e uso, certamente seria muito diferente essa situação que a gente consegue enxergar agora, né? Então, dá para enxergar como a exclusão financeira tem esse efeito aí nas filas. E eu acredito que abre-se as portas daí com isso digamos assim, de um progresso inesperado, e aí acho que tem essa avenida possível aí para percorrer dentro do Open Banking e com a perspectiva do Pix, etc. Bom, muito obrigado. A gente já está chegando agora ao final do evento, né? A gente tinha previsto 1h15, chegamos 1h30. Muito fácil, porque o evento o tema é muito interessante, a chance que a gente tem de discutir com pessoas qualificadas é ímpar. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao Rômulo pela sua explanação, ao Marcos Reis, que acabou de sair há poucos instantes, ele precisou sair, mas a disponibilidade dele foi extremamente valiosa para todos nós, o Lauro Gonzalez também, com a sua participação, e, em especial, eu queria agradecer as duas organizações, a Stone Pagamentos e o Centro de Microfinanças, por realizarem esse evento, que eu espero a gente possa repetir. Eu acho que ficou bastante claro que tem bastante tema para ser conversado, para a gente difundir conhecimento, né? E antes de eu me ausentar também, né, da gente fazer o fechamento concreto, eu queria solicitar, né, a gente tem nossa executiva administrativa aqui, que é a Gisele, que nos ajudou em todo esse processo, não sei se ela gostaria de ser mencionada, mas já mencionei, e ela criou um formulário de avaliação desse evento, eu coloquei o link aqui no chat, quem fez a inscrição através do e-mail vai receber também o convite para avaliar. A gente gostaria muito de saber o que vocês acharam desse evento e como a gente pode conduzir os próximos daqui para frente. Estou certo que a gente tem a oportunidade de discutir muitos assuntos. Então, novamente, muito obrigado, Lauro, Marcos, que acabou de sair, o Rômulo, pela sua participação no evento de hoje. E boa tarde para todo mundo. Obrigado, Adriano. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.